Então, se a gente pensar na história do tratamento do câncer, né, a gente tem a cirurgia sendo bastante aprimorada no século passado. Tem até aquele livro O Século dos Cirurgiões, né? Sim, Que sim. os anestesistas permitiram que a prática cirúrgica se expandisse tanto, né? Quando você põe um paciente para dormir sem sentir dor, os cirurgiões puderam desenvolver as maravilhas que eles são capazes de fazer hoje. Então, a cirurgia ainda é um pilar fundamental no tratamento do câncer, né? Para grande parte deles, não para todos. Há cerca de 100 anos, o desenvolvimento de armas químicas levou ao surgimento da quimioterapia. 100 anos. Aproximadamente 100 anos, né? Tem alguns trabalhos bem bonitos, alguns pacientes que foram submetidos foram intoxicados com gás mostarda na guerra, apresentaram uma queda muito importante na contagem de glóbulos brancos. E isso passou um tempo, ele se recuperou. Então isso deu origem a uma pesquisa farmacológica que levou ao desenvolvimento dos agentes alquilantes, né, que são quimioterápicos usados em diversos tipos de tumores. E aí a gente teve outras evoluções. Uma outra evolução importante foi a poliquimioterapia, né? Entender que junção de diferentes quimioterápicos são mais eficazes em alguns tipos de tumor do que quimioterápicos isolados. A gente também teve o desenvolvimento da radioterapia, que é muito importante em diversos tipos de tumor. Hormonioterapia, né? Então entender que câncer de próstata, alguns cânceres de mama, câncer de próstata, precisam de hormônios para crescer. Então você bloquear essa via com medicamentos anti-hormonais também foi um benefício gigantesco. E a gente chega aí na década de 70, 80, 90 com uma outra proposta, que é: vamos estudar profundamente a biologia dos tumores, entender os defeitos moleculares que levam à geração desse tumor e vamos tentar fazer remédio que atua nesses defeitos. Então você vai falar o seguinte: quais os benefícios e quais os problemas da quimioterapia que levaram vocês a fazer o estudo molecular? A quimioterapia, ela tem bastante efeito colateral, né? Muito, né? Como queda de cabelo, como vômito, diarreia, muitas delas alterações de pele, alterações cardíacas, alterações neurológicas. São medicamentos com uma toxicidade, um perfil de toxicidade elevado, né? Ainda assim são excelentes drogas. São excelentes que drogas devem que ser aumentam usadas. a sobrevida, às vezes levam até a cura, etc. Exatamente. Muitos tumores são curados com quimioterapia e a gente tem que usar, né? Sou muito a favor de quimioterapia. Sim. E aí, mas ela não resolve todos os casos, né? Grande parte dos tumores não são curados com quimioterapia. Tumor, aqui eu estou falando do tumor metastático, né? Esse é um outro ponto importante. Quando a gente fala de câncer, a gente tem que falar... Tem câncer estádio 1, bem pequenininho ali no tecido, operou, tirou, está curado. Acabou. Estádio 2, cresceu um pouco mais, ainda está no tecido. A maioria dos casos, tirou, curou. Estádio 3 começou a invadir normalmente linfonodos. Estádio 4 se espalhou para outros órgãos, né? Então, a gente fala de câncer estádio 1 e 2, taxa de cura altíssima, via de regra. 3 e 4 é onde a gente começa a ter os problemas, né? De ter uma chance de cura menor. Então, muito bem. Com isso, né, se tentou desenvolver medicamentos que tivessem uma eficácia maior e um perfil de toxicidade menor, que são as ditas terapias-alvo. Na terapia-alvo, o que é uma terapia-alvo? É quando antes do desenvolvimento da terapia, alguém identificou um alvo. Então, um alvo clássico. Tem um gene que chama EGFR. EGFR é um gene que tem uma expressão muito aumentada em vários tumores quando você compara com o tecido normal. Então, esse foi um dos primeiros alvos. Falaram, vamos desenvolver uma droga que... Para esse alvo. Para esse alvo, para o EGFR. Porque a químio, ela atira para vários alvos, né? Infelizmente. A químio, né? muitas vezes, vai inibir o processo de proliferação celular. Fisiológico, né? Tanto do tumor quanto de um tecido normal, né? Então, ela atua, por isso que cai cabelo. Não, e por isso... E isso deprime muito o paciente, né? Eu vi até uma batalha... você tratar o câncer, porque a quimioterapia vai afetar
muito a função dos órgãos daquele paciente. Né? Exatamente. Eu também, contando histórias, né? Eu faço menos clínica hoje, né? Menos consultório, me dedico mais ao laboratório. Mas muitas vezes você precisa, quando você vai dizer para um paciente que ele vai fazer quimioterapia, você precisa mudar o jeito dele olhar a doença e o tratamento. Né? O paciente chega muitas vezes, pelo estigma social, com mais medo da quimio do que qualquer coisa. É. Você precisa ter uma conversa e falar: a quimio é o seu presente. A quimio é a joia que a gente descobriu que vai te ajudar. Porque muda. Muda. Vai doer, vai cair cabelo, vai ser incômodo, vai. Mas você tem que adorar a quimioterapia. E isso muda o jeito do paciente ver. Você tem que motivar ele, né? Você tem que... Não, e é a verdade, né? Agradeça a Deus que a gente tem essa quimioterapia. Porque se a gente não tivesse, a sua vida ia ser muito pior. O alvo a gente não pode dizer que ele é isento de efeitos colaterais. Tem efeito colateral também, mas tem menos do que a quimio. Ele atira menos que a químio, né? Porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei, EGFR. O EGFR é um gene expresso em grande parte dos tecidos do corpo. E quando você faz, por exemplo, um anticorpo monoclonal que se liga ao EGFR, ele vai se ligar a outros EGFRs também do corpo. Mas o tumor que tem muito e depende do EGFR para viver, você mata bastante tumor. Enquanto eles, às vezes, têm uma alteração cutânea, né? Como se fosse uma dermatite, um racho cutâneo, que vai trazer um problema de pele tolerável. Às vezes, terapia-alvo tem efeito adverso mais sério? Tem. Né? Então, essa ideia de que terapia-alvo não tem efeito adverso não é verdade. Ela tem menos efeito adverso, mas ela tem. E, quando possível, quando presente, normalmente o perfil eficácia-toxicidade é muito melhor da terapia-alvo do que da quimioterapia. Do que a quimioterapia. Então foram grandes avanços. Aquela história que eu contei da paciente que tomou um comprimido, aquilo é uma terapia-alvo. Né? Década de 60, nessa doença, se mostrou que tinha um cromossomo anômalo nesse tipo de tumor. Foi uma das primeiras, talvez a primeira associação entre um tipo tumoral e um defeito molecular. Né? Cromossomo, eles tinham um cromossomo pequenininho que ficou chamado de cromossomo Filadélfia. Depois se mostrou que esse cromossomo era fruto de uma translocação, um cromossomo grudando no outro. Depois outros cientistas descobriram que pedacinho de um cromossomo grudava em qual pedacinho do outro cromossomo. O gene ABL estava lá, uma enzima. Depois outros cientistas desenvolveram um medicamento que inibe a função dessa enzima. Quer dizer... Ou seja, esses avanços são frutos de décadas de pesquisas de milhares de indivíduos. Isso é outro ponto importante das pessoas conhecerem, né? Essa é uma empreitada da humanidade. E a comunidade científica tem uma característica muito positiva, que os achados são publicados. Né? Cada um desses pequenos passos... Tijolinhos. Né? Tijolinhos, exatamente. É uma construção, um tijolinho de cada vez o cientista coloca. Isso permite que uma vida seja salva, ou milhares de vidas sejam salvas lá na frente. Ciência é maravilhosa, a estrutura da ciência. Hoje, por exemplo, você vai na PubMed, você é capaz de achar, desde o início da pesquisa, os tijolinhos, até entender por que o vetor é positivo para uma certa droga, o vetor é negativo para outra droga, por que você derruba dogmas, por que você constrói novo conhecimento. Ciência, tijolinho, são as pessoas mostrando o que elas encontraram no laboratório. Isso é muito, ou na clínica, isso é muito importante. Né? Sem dúvida. Agora, eu queria que você fosse bem didático antes de passar para a medicina de precisão, propriamente dita. Essa terapia com anticorpo monoclonal. Você consegue ser didático, explicar para o ouvinte o que é isso? Você falou, eu pego um anticorpo, eu ligo a droga ali, como é que é isso? Como é que isso funciona? Bom, qual é o papel do anticorpo? O que acontece? Eu vou ampliar um pouco essa pergunta, que é a pergunta do interrelacionamento entre câncer e sistema imune. Né? Que é bonita essa história. Essa é uma história bonita. A primeira pergunta que os cientistas se fazem há muito tempo é se o sistema imune, que, lembrando, é aquela parte do nosso corpo que evoluiu para reconhecer bactérias, fungos, protozoários, vai lá e come a bactéria, come o vírus, e que permite com que a gente não tenha infecção, ou que a gente tenha, mas resolva com eficácia, né?
A pergunta era, o sistema imune vê o câncer? Ele detecta, do mesmo jeito que ele detecta um vírus, ele detecta uma bactéria? Porque o câncer, você vai lembrar que eu falei que ele é causado por mutações. Uma mutação leva a uma proteína anômala. E o que o sistema imune vê, via de regra, é proteína anômala, que não tem no corpo. É uma proteína de um vírus, sintetizada por um vírus, é uma proteína de uma bactéria, de um fungo. Será que a proteína anômala do tumor o vírus vê? O sistema imune vê? E durante muito tempo a gente teve evidências de que sim, né? Então você podia estudar anticorpos, que muita gente está familiarizada com o tema de anticorpos, né? Que são proteínas que se ligam nessas proteínas anômalas de vírus e bactérias. Se identificou anticorpos contra antígenos tumorais e células, linfócitos T, contra antígenos tumorais. Então a gente sabia que o sistema imune via o câncer, mas por alguma razão ele não resolve. Ele fica ali. Porque o câncer evolui, não faz nada, ele não mata, né? É. Mas a gente sabe hoje que diferentes indivíduos têm respostas imunes contra os próprios tumores de diferentes tamanhos. Então hoje a gente tem tumores inflamados, com muita... ou tumores quentes, né? Um jeito de dizer. Cheio de célula inflamatória ali. E tumores desertos imunes. Tá, o tumor inteiro não tem um linfócito ali em volta, né? Isso a gente já sabe há algumas décadas também. E isso virou uma informação clinicamente relevante. E quando a gente vai estudar como é que o sistema imune foi usado para combater o câncer, a gente volta uns 100 anos. Né? Lá nos Estados Unidos teve um médico que teve uma paciente dele que teve uma infecção generalizada e o tumor regrediu. E ele falou, eu acho que bactéria ou a reação do corpo à bactéria é capaz de causar tumor. Ele começou a crescer bactéria in vitro no laboratório e injetar o sobrenadante das bactérias na circulação dos pacientes com câncer, né? Que são, o nome dele era Cooley, que são as famosas toxinas de Cooley. Que ele tratou centenas ou milhares de pacientes há cerca de 100 anos, acho que até um pouco mais, uns 100, 120 anos. Tratou dezenas com uma ou outra resposta, né? Um outro passo importante que a gente teve foi o transplante de medula óssea, que foi desenvolvido ali na década de 60, aproximadamente. O que a gente aprendeu no transplante de medula óssea? Qual foi o racional inicial do transplante de medula óssea? O paciente tem uma doença na medula, eu vou dar muita quimio e muita rádio, tão alta ao ponto de que eu vou matar a medula dele. Se eu não fizer nada, ele vai morrer de falta de sangue. Mas eu venho com uma medula de um doador e reponho, como se fosse uma reposição de medula. Então começou a se tratar diversas doenças com isso, principalmente leucemias, aplasias de medula e etc. E o que se observou clinicamente? Que quando os pacientes tinham uma reação imunológica da medula que eles recebiam, que é o que a gente chama de doença do enxerto contra-hospedeiro, a chance de cura da leucemia era muito maior do que os pacientes que não tinham doença imunológica nenhuma. Olha só. Aí se criou a hipótese do efeito do enxerto contra a leucemia, e que a gente sabe hoje que existe, e que é basicamente o elemento mais importante da cura de uma leucemia num transplante. Então você quer pelo menos algum grau de doença do enxerto contra-hospedeiro, porque significa que aquela medula está reagindo imunologicamente e provavelmente atacando a leucemia. Muito bem, então até aí a gente sabia que o sistema imune podia matar câncer. Mas há cerca de 10 anos a gente começou uma revolução na oncologia e na hematologia, que foi a criação de medicamentos que atuam no sistema imune, que é a imunoterapia, né? Para desbloquear o sistema imune que já está lá reconhecendo o tumor, para ele poder atacar o tumor. Ou seja, aquele tumor que você viu um monte de célula inflamatória, mas ela está ali sem fazer nada. Ela está inibida. Alguns cientistas... Fala aí, continua. Alguns cientistas identificaram moléculas que inibem o funcionamento desse linfócito. Olha o linfócito foi lá, viu a proteína normal do tumor,
criou uma resposta imune. Quando ele chega para matar o tumor tem mecanismos que desligam os linfócitos. Olha só. E aí uns cientistas descobriram isso e desenharam anticorpos que bloqueiam essas moléculas. Então, quando que o linfócito... inibem as células inflamatórias. Não, ele inibe a maneira pela qual o tumor inibe o sistema imune. Exatamente. Então, você destrava o sistema imune. E aí o sistema imune vai lá e faz o trabalho. Qual tumor? Melanoma. Melanoma. Pulmão. Clássico. Não, a gente precisa dizer que as indicações dos tipos tumorais onde a imunoterapia tem benefício, tem mais de 10, 20 hoje. Você falou melanoma, pulmão... Bexiga, alguns tipos de linfoma, gastroesofágico, colo retal, diversos tipos tumorais. Então eu vou te falar uma coisa. Você que gosta de historinha, né? Você falou que história prende a atenção das pessoas. Na minha tese, eu fui um dos primeiros a coletar dados no ICESP. E eu lembro que meu mestrado foi ultrassonografia para cirurgia de metástases cerebrais. Coletei de 2008 a 2012, 78 pacientes, e eu aprendi uma coisa, que o ultrassom era muito bom e que paciente com metástase cerebral de melanoma era um condenado que vivia no máximo 1 ano. Aí eu dei a aula da tese, eu lembro que o Dr. Marcos Maldaum estava lá, ele olhou, peraí, 1 ano de sobrevivência, isso aí está mudando, e eu perdi o timing da mudança. E realmente parece que a imunoterapia mudou a história do melanoma, né? Mudou, sem dúvida. O Marcos é, inclusive, meu amigo, mandar um abraço para ele, se ele assistir isso aqui. Sem dúvida. Né? Então, a gente tem muitos casos de pacientes com metástase cerebral que, após a imunoterapia, você tem redução do tumor. Importante dizer que a imunoterapia não cura todo mundo. Sim. A gente está num contexto de medicina de precisão aqui. Então, a gente está aprendendo a identificar quais pacientes com quais tipos de tumor se beneficiam mais de imunoterapia. Né? Então, a imunoterapia, se a gente for olhar no geral, ela vai beneficiar alguma coisa provavelmente ao redor de 30% dos pacientes. Que é muita gente. Que é bastante gente. Mas quando a gente afunila esse subtipo, então um exemplo, paciente com câncer coloretal, causado por uma deficiência específica no reparo do DNA, que leva a um número de mutações enorme. Leva à criação de novos antígenos enorme que o sistema imune enxerga. Esses pacientes têm um benefício espetacular com a imunoterapia. São tumores muito imunogênicos, são tumores inflamados, cheios de tecido linfóide. Esses pacientes, benefício é 70%, 80% dos pacientes. É muita coisa. Então você vai aprendendo através do diagnóstico molecular a dizer, olha, esse paciente tem um perfil que vai se beneficiar dessa droga, esse tem um perfil que vai se beneficiar dessa e assim por diante. Bom, então quimioterapia era um pacotão, pegava todo mundo, aí você começou a individualizar através do estudo do tumor. Eu posso dizer que você começou a falar que isso é uma assinatura genética do tumor? Ou isso é um biomarcador do tumor? Como é que funciona isso? Quando a gente fala assinatura, é mais aquilo que eu tinha dito. Quando a gente olha o tumor o genoma do tumor como um todo, a gente encontra assinaturas, né? Quando a gente fala de uma mutação, de um evento, a gente usa mais a palavra biomarcador. Biomarcador. É isso. Ou seja, quando você estuda um tumor, você identifica um biomarcador e esse biomarcador é quase não é uma personalização, prediz resposta. Mas prediz resposta e ele diminui o grupo de pessoas para você dar um tratamento mais específico. Perfeito. Inclusive, você vê até aí pacientes com câncer de pulmão, né? Anunciando a cura. Câncer de pulmão, você só curava e era difícil você pegar um grau 1, né? Hoje você já vê casos de cura de câncer de pulmão, cura de melanoma, graças à imunoterapia. As curas são menores ainda, né? Então a gente tem aí as taxas de resposta, a gente vai ter um número pequeno de pacientes, mas que já é um avanço enorme. Enorme. Né? A gente vai ver um número pequeno de pacientes que estão aí 5, 6, 7, 8, 10 anos sem doença detectável.
com doenças que se esperava que não, né, tivesse uma sobrevida de 1 ano e meio, alguma coisa assim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora nós falamos de imunoterapia. Falamos um pouquinho de terapia por anticorpo monoclonal. O que é a farmacogenética? Farmacogenética é um estudo das características genéticas de cada indivíduo no que se refere à metabolização de drogas. Então, alguns indivíduos, você dá um comprimido para ele metaboliza aquilo tão rápido que aquilo não faz nem efeito e nem efeito colateral e nada. Outros indivíduos, você dá a mesma dose, ele passa mal, tem problema de pele, porque ele é um metabolizador muito lento, por exemplo, né? Então, a farmacogenética é uma área que tem se dedicado a estudar como o corpo lida com medicamentos. E aí a gente fala de eficácia. Então, se você tem por exemplo, algum medicamento anticâncer que o paciente, né, se o sistema de metabolização daquele indivíduo leva a uma metabolização ruim, no sentido ele tem dificuldade de excretar o medicamento, você fica com concentrações muito altas, você pode ter eficácia alta e toxicidade alta. Pelo contrário, se ele metaboliza muito rápido, eficácia baixa, toxicidade baixa. Então, uma tendência é você estudar esse indivíduo e você ajustar a dose da droga de acordo. Então, para os metabolizadores muito potentes, você dá mais droga. Para os metabolizadores lentos, você dá menos droga. E talvez o efeito da droga será o mesmo, independente da variação da dose da droga que você Exatamente. Isso é importante em alguns casos, né, no que se refere, como eu falei, à eficácia, em outros à toxicidade. Então, por exemplo, tem alguns medicamentos quimioterápicos que os pacientes herdaram mutações dos pais e das mães, variantes, né? A tendência é, em vez de falar mutação, falar variantes genéticas. Herdaram variantes que fazem com que ele seja quase incapaz de metabolizar. Ele tem efeitos colaterais horríveis, às vezes levam até a morte do paciente. Então, em algumas situações específicas, você já tem em bula indicações de precisa fazer farmacogenética para esse tipo de medicamento. De terapia. Vamos voltar um pouquinho. Você viu lá o tumor quente, cheio de células inflamatórias. Você destravou, a imunoterapia ajudou, né? O sistema imune, você meio que ajudou o sistema imune da pessoa a combater aquele tumor. E os tumores frios, sem células? Esses são os via de regra, são os mal respondedores à imunoterapia, né? Então, qual a solução? Ainda químio, fora da químio já às vezes eles têm um alvo molecular. Ótimo, né? Vamos falar de terapia-alvo? Isso, exatamente. Ele tem um alvo que você vai dar um comprimido e ele vai responder a outra via, né? A gente tem possibilidades terapêuticas hoje, né, de tratar esses pacientes. O que é terapia-alvo? Terapia-alvo, como eu vinha falando, você identificou um alvo ali na pesquisa e você desenvolve um tratamento direcionado àquela terapia-alvo. A gente tem as pequenas moléculas, classicamente, que são muitas vezes comprimidos, que normalmente vão inibir alguma enzima ou alguma via, né? Então você deixa de ter um funcionamento de digamos assim, circuito celular muito importante para aquele tumor. Um outro tipo de terapia-alvo são os anticorpos monoclonais, né, que a gente começou a falar, que é você pegar um anticorpo e você desenha no laboratório, as indústrias farmacêuticas fazem isso, um anticorpo que se liga especificamente a uma molécula expressa no tumor. E aí você tem tratamentos que são só o anticorpo monoclonal, né? Ele vai lá, se liga, isso já gera alterações naquele tumor que levam à morte do tumor. Você tem a possibilidade de alguns fármacos aprovados que eles são anticorpos ligados a drogas quimioterápicos, né? Que esse anticorpo se liga ao tumor. Muitas vezes o tumor interioriza esse anticorpo que está grudado com uma quimioterapia, né? Que é um mecanismo do cavalo de Troia. Sim. Né? Você coloca o cavalo lá, eles põem para dentro e mata aquela célula. Tem outras terapias que colocam moléculas que emitem radiação, né, ligadas ao anticorpo.
E aí você coloca, e isso também leva à morte das células. E mais recentemente, teve o desenvolvimento de novas terapias. Isso não é tão novo, né, o conceito, mas as aprovações são mais recentes, que são chamados anticorpos biespecíficos, né? É bonita essa biologia. Conta aí pra gente. Um anticorpo é uma molécula nova que é como se fosse dois anticorpos grudados. Um se liga no tumor, o outro se liga a um linfócito T, para você botar o linfócito T pertinho do tumor para ele matar o tumor. Você acredita? Não, o mais interessante é que isso funciona na prática. Porque normalmente você cria um anticorpo para ligar uma droga, né? Isso, esse você tem, é como se fosse um anticorpo que liga de um lado no tumor, o outro lado na célula imune, no linfócito, ele coloca ele ali perto, ele exerce o efeito. Quer dizer, é o cara que vai tratar ele mesmo. É o cara que vai tratar ele mesmo, é. E mais também, recentemente eu falo 10, 15 anos, né? A gente tem as terapias celulares avançadas, né? CAR T-cell, que é isso? Conta aí pra gente. Então, o CAR T-cell... Eu trabalho com pesquisa de algum tempo, eu fico até assim abismado de como isso deu certo, porque são ideias tão mirabolantes. Fora da caixinha. Tão fora da caixinha que se alguém falasse assim numa discussão entre cientistas, ele ia falar, não faz isso, isso vai dar errado. Doido. Isso vai dar errado. Então, o CAR T, que é? A gente sabe que linfócito T mata tumor. E célula NK, que é um outro tipo de célula. Então, a gente sabe isso. Qual que é o problema do linfócito T? O sistema que o linfócito T reconhece o tumor é muito específico e, por exemplo, o seu linfócito T não vai reconhecer o meu tumor. Porque vice-versa. Porque ele tem outras moléculas que entram nesse reconhecimento que são do indivíduo. As moléculas de HLA, né? Complexo de histocompatibilidade principal, ou seja, a resposta do linfócito T, ela é mediada por esse HLA que cada indivíduo tem o dele. Já o anticorpo, não. O anticorpo, ele gruda independente do HLA. Ele gruda no antígeno, ele gruda na superfície da célula do câncer, ele gruda. E aí o que um grupo de cientistas começou a fazer? Pegar um linfócito T e, ao invés de usar o receptor do linfócito T, que é esse que reconhece um antígeno junto com o HLA, eles fizeram uma engenharia genética que a parte de fora do receptor do linfócito T é um anticorpo. Então, como se fosse um Frankenstein entre linfócito T e linfócito B, que é quem produz o anticorpo, né? E deu muito certo. Nossa! Então, o reconhecimento passou a ser menos específico. Ele não precisa da molécula do HLA, ele reconhece o antígeno diretamente. E esse reconhecimento já dá origem a toda a maquinaria intracelular do linfócito T, ele é ativado e faz a sua função de matar o tumor. Você ensinou o sistema imune a tratar o tumor. Isso é feito in vitro, né? Como é que isso é feito? Você tira o sangue do paciente, você põe no laboratório, você tem um vírus preparado no laboratório que vai colocar esse receptor Frankenstein, digamos assim, dentro desse linfócito T. Você expande essa população de linfócito T que tem esse receptor específico e você devolve isso no sangue do paciente. Então você tira o linfócito, porque modifica. Normalmente existe um mecanismo do tumor que trava, esse anticorpo é do linfócito B, que gruda lá e o linfócito T deve existir algum mecanismo que trava, aí você cria o Frankenstein e pimba. Esse é um Frankenstein do bem, né? Recentemente saiu um editorial que uma das primeiras meninas tratadas com essa terapia, né, ela era uma paciente, ficou famosa, com uma leucemia linfóide aguda, uma criança, já tinha esgotado todas as possibilidades terapêuticas. Esse CAR T-cell primeiro foi infundido há cerca de 10 anos, que ela está viva até hoje, em remissão completa, com essa terapia. Então, quando essa terapia também não funciona em 100% dos casos, mas ela tem uma taxa de resposta alta. E quando ela funciona, é comum ver respostas muito prolongadas. Muito boas, né? Prováveis curas. Na realidade, a medicina de precisão para tumores vem biopsia o tumor, você estuda, diz a característica genética do tumor e
existem protocolos para características genéticas. Você pode explicar um pouquinho esse mecanismo, inclusive é o seu trabalho, né? Esse é o meu trabalho. É o seu trabalho. Explica para o ouvinte como é que funciona isso, né? Porque isso tudo é muito novo, né? Antes a gente fazia assim, a gente biopsiava um tumor, é um carcinoma de pulmão. Então o protocolo é esse, quimioterapia e radioterapia. Esse é um melanoma. Então nós vamos fazer a quimioterapia. E mudou. Explica aí. Essa fase inicial continua e é fundamental, né? Então você faz a biópsia do tumor. Você identifica o tumor. Você tem a análise histopatológica, você vai classificar o tumor de acordo com a histologia, em adenocarcinoma, carcinoma escamoso, sarcoma, etc. E a gente tem essa etapa que é exatamente o meu trabalho, que você pega esse bloco de parafina, ou no caso de tumores hematológicos, muitas vezes é o sangue do paciente fresco, ou uma medula óssea. A gente extrai DNA e RNA desses tumores e a gente faz um sequenciamento genético de dezenas ou centenas de genes que a gente sabe que estão mutados nesses tipos de tumor. De um paciente. De um paciente, Então, a amostra de um paciente, a gente faz um painel genético, né? Que a gente chama de painel somático. Somático porque ele não está estudando... O meu objetivo não é ver as características herdadas. A gente muitas vezes vê, mas o meu objetivo é ver as características, as mutações que foram adquiridas. Ali, exatamente. Que foram adquiridas e levaram ao tumor. E aí a gente classifica aquele tumor do ponto de vista molecular. E aí a gente obtém alguns tipos de informação. Então, muitas vezes a gente consegue contribuir com o diagnóstico, né? Quando a gente fala diagnóstico, é dar um nome específico para aquela doença. Então, algumas alterações moleculares são definidoras de diagnóstico, né? Um exemplo, leucemia mieloide crônica, que eu comentei aqui, né? Então, você tem uma suspeita de leucemia mieloide crônica, você tem que procurar um rearranjo BCR-ABL. Achou, é leucemia mieloide crônica. Não achou, é outra coisa. Vamos investigar melhor. Muitas vezes ele te dá informação prognóstica. Esse é um tipo de câncer muito agressivo que tem uma expectativa de vida baixa. Ou esse é um tipo de câncer indolente. A expectativa de vida desse paciente é 10 anos, 15 anos. Né? Então, diagnóstico, prognóstico, o terceiro ponto importante, terapêutico. Né? Esse tumor tem alta chance de responder a esse medicamento. Essa medicação específica. E sai no laudo, né? A gente põe a droga no laudo. A gente põe as drogas no laudo. Isso não existia, né? O patologista... Há 10 anos atrás, não existia. O patologista, é maligno, é benigno. O cara que está fazendo a cirurgia ou o oncologista que se vire. Hoje você consegue estudar o tumor e dar o protocolo de tratamento para aquele paciente. Isso. A droga. As drogas que devem funcionar ou que não devem funcionar. Às vezes você encontra uma mutação de resistência. Então não use essa droga. Não use essa droga porque eu achei essa mutação e isso aqui não funciona. É quase uma personalização. É, quase. Não dá para dizer que é personalização porque vai funcionar para um grupo de pacientes, para um grupo de tumores, mas é muito mais específico do que uma quimioterapia, por exemplo. Muito mais específico, sem dúvida, muito mais específico. E a gente tem medicamentos com diferentes níveis de evidência, né? Então, você tem, por exemplo, o maior nível de evidência quando o medicamento está na bula. Ou seja, a mutação naquele gene está na bula do remédio. Então, eu achei um câncer de pulmão com mutação em EGFR. Você precisa dar um inibidor de EGFR. Nível de evidência 1. Está na bula. Quer dizer... Maior nível de evidência possível. Nível de evidência possível. Tem medicamentos que não estão na bula, mas você já tem alguns trabalhos científicos bem feitos que mostraram resposta a determinada droga para aquela mutação naquele tumor. A gente também especifica isso no laudo. Outros medicamentos têm um nível de evidência menor, né? Algum relato de caso, 3, 4 pacientes tratados. Seria uma tentativa, né? Uma alternativa. Exatamente. E por último, o nível de evidência mais baixo é um nível de evidência pré-clínico, ou seja, você não tem evidência de um paciente com aquela mutação tendo sido tratado, mas você tem um estudo com camundongo, por exemplo, né? E aí a gente coloca essa informação e o oncologista ou o hematologista é que vão decidir o que é que eles vão fazer, etc. Mas isso tem sido a norma, né? Para diversos tipos tumorais, hoje, você precisa dessa análise genética para você saber
de frente de que doença você está. Se aquilo é uma doença muito agressiva, né? Por exemplo, uma doença mielofibrose primária, uma doença hematológica. De acordo com o perfil molecular, você estratifica pacientes com expectativa de vida de poucos anos e outros de 10 anos, de acordo com as mutações. Então, alguns pacientes, você vai pegar o resultado do perfil genético e vai falar, ó, volta daqui a 1 ano. Olha só. Né? Se você tiver algum problema, você me liga, você vê, mas tá tudo bem, a biópsia é compatível. Então, o que a gente está aprendendo, na verdade, é conhecer os tumores. A gente está conhecendo quem eles são, exatamente. Né? O indivíduo tumor, não o tumor. O câncer de pulmão é o indivíduo tumor. Isso. A gente está conhecendo as vias de geração de tumor. Então, câncer de pulmão vai ter lá uns 10 caminhos de geração de tumor possíveis. E a gente conhece, cada um tem um comportamento diferente, resposta à droga diferente. Né? Então é uma área muito fascinante. Você é o especialista que dá a identidade do tumor. Isso, a gente faz isso. E a gente está caminhando para quê? Né? Para ter painéis maiores. Né? Uma tendência que a gente provavelmente vai ver em breve. Painéis, você diz? De DNA. De DNA. A gente não está longe de fazer genoma de tumor. Genoma é o quê? Sequenciar o DNA completo do tumor. Olha só. E aí eu vou ter realmente uma planta ali daquele tumor. Acesso à sala de controle, entendeu? Sala de controle. É um acesso à sala de controle, você sabe como é que ele nasceu, como ele se desenvolveu, quais são os pontos fracos, onde são os pontos de resistência. Onde que ele vive o sistema imune, etc, Exatamente. etc. Você está chegando muito próximo a isso. Exatamente, né? Porque os custos vêm baixando. É importante dizer que isso tudo é possível porque a nossa capacidade de fazer sequenciamento de DNA deu um salto exponencial há 15, 20 anos atrás. Né? A tecnologia, então cientistas, engenheiros envolvidos na tecnologia criaram máquinas que sequenciam DNA de forma milhões de vezes mais eficaz do que a gente fazia até então. Olha então só. Hoje a gente faz um genoma completo em poucos dias, 2 dias de sequenciamento, mais uns dias para análise. Se você tiver muita necessidade, 5 dias a 1 semana, você tem um resultado. Né? Ainda é um pouco caro, mas a gente está falando de um custo há 30 anos atrás de bilhões. Hoje, um pouco caro, a gente está chegando em $1.000. Olha só, poxa vida, hein? Né? Dependendo do seu volume, a gente tem promessas chegando de um genoma a $100 em breve. Então isso vai baratear, vai ficar fácil fazer. Vai ficar acessível, né? Vai ficar acessível para todo mundo. Vamos amarrar a terapia de precisão? A gente já falou da sua especialidade, você é o detector e o cara que vai individualizar o tumor. A gente falou em imunoterapia, a gente falou em anticorpo monoclonal, a gente falou em terapia-alvo com drogas. É isso? Mais Acho alguma coisa? Para o ouvinte saber. Claro. Quais as novidades. Bom, na tua opinião, só para a gente já está falando aqui há quase 1h30, tá? Passou rápido. Quais foram os tumores mais impactados com a terapia de precisão? Para a gente dar uma ideia clínica para o paciente. Pulmão, sem dúvida. Pulmão é um exemplo muito importante. Se beneficiou tanto de terapias-alvo quanto de imunoterapia. Câncer de mama. Mama. Tem as subtipos, né? Hoje ainda é possível fazer muita coisa em câncer de mama com análise morfológica ainda, patológica, né? Os grandes subtipos, receptor hormonal positivo, negativo, triplo negativo, etc. Mas diferenciam muito bem o tratamento, toda a questão molecular e genética. Beneficiou muito o paciente com câncer de mama, câncer de ovário. Ovário, né? Tem uma incidência grande de tumores que têm alterações em genes de reparo de DNA, que você também consegue usar terapias que são mais eficazes nesse grupo de células, pâncreas e próstata também. Olha, pâncreas, porque a mortalidade do tumor de pâncreas é bem alta. Quando ele está já avançado, a mortalidade é alta. E no mundo das... Melanoma, imunoterapia, sem dúvida.
muito importante. A gente tem visto um progresso na utilização de terapias-alvo em tumor do sistema nervoso central. Olha só. Né? O diagnóstico de tumor do sistema nervoso central migrou assim fortemente para a genética. Então hoje o número de entidades que você é capaz de diferenciar depende muito da análise molecular para você subtipar os tumores e prever a evolução clínica, né? E a gente começa a ver também terapias-alvo. Tem um outro ponto interessante de terapia-alvo, que são, você perguntou de tipos tumorais, que são terapias-alvo tumor-agnóstica. O que é isso? Algumas drogas estão indicadas para defeitos moleculares, independente do tumor onde ele aparece. Então pode ser um câncer de cólon, pode ser um câncer de mama, pode ser um câncer de pulmão, um sarcoma. Se ele tiver a mutação X, você usa essa droga com taxas de resposta altíssimas. Não importa o tipo de tumor. Isso, esse é como se fosse um grande avanço da medicina de precisão, né? Puxa vida, hein? Ou seja, você aprendeu tanto da biologia molecular que você desenvolveu um tratamento que funciona independente do tipo tumoral onde ele acontece, desde que ele tenha aquele alvo. Se o alvo está lá, você usa a droga, né? Então a gente teve algumas aprovações já tecido-agnóstica, né? Você usa a droga independente do tecido onde ele apareceu. E continuando, né, os tumores que beneficiaram na hematologia, leucemias, né, leucemia linfóide aguda com carticel, linfomas, carticel, anticorpos biespecíficos, mieloma múltiplo, assim, avançamos milhas e milhas nas últimas... O mieloma múltiplo que eu via na minha faculdade, que eu fiz lá na década de 90, é outra doença quando a gente compara com o mieloma múltiplo de hoje, porque diversas terapias-alvo, diferentes biologias foram aprovadas com eficácia, aumentou muito a sobrevida desses pacientes. Então, está virando uma doença crônica, né? Essa é uma outra questão. E o cara vai morrer de outra coisa, exatamente. Não do mieloma. Você tem o paradigma de cura e você tem o paradigma de controle, que é a leucemia mieloide crônica, que a gente vê alguns pacientes com leucemia linfóide crônica. O paciente fica vivo 10, 15, 20 anos com a doença. Alguns tipos de linfoma, linfoma folicular, linfomas indolentes, né? Outros linfomas mais agressivos também, anticorpos monoclonais. Então, a gente vê benefício em um grande número de doenças.